Pré-história é basicamente dividida em 3 períodos: o Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Alguns historiadores e alguns livros colocam também o período do Mesolítico, que é um período intermediário. A pré-história é um período da história humana particularmente grande. No período Paleolítico, que é conhecido também como Pedra Lascada, e esse nome faz referência aos objetos que eram utilizados pelo homem para sua sobrevivência, eram produzidos exatamente de pedra lascada. Esse período estendeu-se de 3 milhões de anos atrás a 10.000 antes de Cristo, e foi subdividido em 3 fases, que são Paleolítico inferior, médio e superior. Em todos os períodos do Paleolítico, o homem sobrevivia da coleta e da caça, sendo fundamental no caso da caça a elaboração de ferramentas para auxiliá-lo na obtenção de alimentos. Por depender da caça e da coleta, o homem era nômade e mudava de lugar quando os recursos do local que estava instalado ficavam escassos. Como a temperatura geral da Terra era mais amena, o homem vivia nas cavernas. Já no Mesolítico, que é uma fase intermediária entre o Paleolítico e o Neolítico, aconteceu em determinadas partes do mundo. Esse período foi marcado pela olaria, ou seja, produção de cerâmica, e da técnica para a produção de tecidos. Já no Neolítico, que é a última fase do período da pré-história, estendeu-se até o ano 3000 a.C. Nesse período, houve o surgimento da agricultura, um importante marco para a sobrevivência do homem, e por fim houve o desenvolvimento da escrita. O homem se torna sedentário, sobrevivendo de tudo o que ele produzia. O domínio da agricultura também levou o homem a desmatar a floresta e desenvolver campos de plantio. Junto do desenvolvimento da agricultura, veio também a domesticação dos animais, que auxiliava o homem no transporte de carga na agricultura, como animal de tração, servia de alimento e até mesmo como meio de transporte. Todas essas novidades possibilitaram a sedentarização humana, resultaram na formação de enormes agrupamentos humanos que, com o tempo e conforme cresciam, tornaram-se as primeiras cidades do mundo. O período da Idade dos Metais aconteceu por volta do ano 6000 a.C. O homem obteve uma importante conquista. Descobriu que era possível fazer objetos de metais. O primeiro metal trabalhado por ele foi o cobre. Posteriormente, por meio da fusão, misturou cobre com estanho e obteve um metal mais resistente. Passou a produzir armas muito mais poderosas e ferramentas mais eficientes. O uso dos metais nesse período foi o principal fator para o aperfeiçoamento dos instrumentos e das técnicas usadas na guerra, na caça e na agricultura. Os vestígios metalúrgicos mais antigos foram encontrados no Irã e na Turquia. Entre 2 rios, e se refere à região onde se desenvolveram algumas cidades-estado, impérios e civilizações que surgiram entre os rios Tigre e Eufrates. Atualmente, corresponde aos territórios do norte da Síria e grande parte do Iraque, terminando lá no Golfo Pérsico. Por volta do ano de 10.000 a.C., os primeiros seres humanos se fixaram nesta região, desenvolveram a agricultura e domesticaram os primeiros animais. Assim, o ser humano deixou de ser nômade para se tornar sedentário, ou seja, residir em local fixo. Esta zona tinha uma terra fértil e sua extensão, quando traçada num mapa, o formato lembra uma lua crescente. Por isso foi chamada de crescente fértil. Então, os seres humanos começaram a se organizar em cidades, e este crescimento trouxe também as disputas por território. Mas, logo as primeiras cidades começaram a fazer trocas comerciais entre si, o que possibilitou a especialização de tarefas e o surgimento de divisões sociais entre agricultores, guerreiros e comerciantes. A primeira civilização que se desenvolveu na Mesopotâmia foi a dos Sumérios, e Kish teria sido a primeira cidade dessa civilização. Cada cidade era independente e governada por um patesi, uma mistura de chefe militar e sacerdote. Eles controlavam a população, cobrando impostos e administrando as obras para armazenar água que seria usada nos períodos de seca. Depois, as cidades sumérias se enfraqueceram devido às lutas pela hegemonia política
e isso possibilitou a invasão de vários povos semitas, que são povos do sudeste da Ásia que falavam línguas semíticas, como hebreus, árabes, etíopes, babilônicos, assírios, arameus, cananeus e fenícios. Sua cidade mais importante foi Acade, que deu origem ao termo acádios. Por volta de 2330 a.C., o rei acádio Sargão I unificou as cidades sumérias, criando o primeiro império que se tem registro na história, o Império Acádio. Porém, com as contínuas invasões estrangeiras, este império desapareceu por volta de 2100 a.C. Entre os invasores da Mesopotâmia estavam os amoritas, provenientes do deserto árabe, que se estabeleceram na cidade de Babilônia, na Média Mesopotâmia. Por volta do século XVIII a.C., Hammurabi, rei da Babilônia, conseguiu unificar toda a região, fundando o primeiro Império Babilônico. A cidade transformou-se num dos maiores centros urbanos da antiguidade, onde se ergueram importantes monumentos arquitetônicos, como o Zigurate de Babel, que é inclusive citado na Bíblia como a torre construída para se chegar ao céu. Além disso, Hammurabi organizou o primeiro código de leis escritas, que apresentava uma série de penas para delitos em todos os âmbitos da vida, do doméstico ao profissional. Apesar da grande diversidade cultural dos povos mesopotâmicos, algumas características eram comuns nessas diferentes sociedades, como a economia, cuja base era a agricultura e dependia das cheias dos rios Tigres e Eufrates. O sistema monetário, que era pouco desenvolvido, mas a cevada e os metais eram utilizados como referência de valor, e suas técnicas contribuíram bastante para o nosso conhecimento em agricultura. A sociedade, onde predominavam as pessoas livres. Os escravizados surgiram durante as guerras e pertenciam à comunidade, fazendo os trabalhos mais duros, como o das minas. Além disso, contribuiu através da divisão do reino em províncias. A religiosidade. Afinal, os povos mesopotâmicos eram politeístas. Cada povo cultuava com mais intensidade uma divindade. Além disso, havia semelhança na ciência e cultura dos povos mesopotâmicos. Observando o céu, os sacerdotes desenvolveram os princípios da astronomia e da astrologia. Foram desenvolvidas as primeiras formas de escrita, além da elaboração do calendário, dividindo o ano em 12 meses, a semana em 7 dias e cada um em períodos de 12 horas. Além disso, contribuíram com as noções de álgebra, matemática e literatura. Em resumo, estes povos deixaram um legado para o desenvolvimento do ser humano e lições que duram até os dias de hoje. Esta é a Mesopotâmia. Leia mais sobre este assunto nos links aqui na descrição. Continue estudando a história.